Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso aulão ao vivo. Hoje eu trouxe um tema que foi muito solicitado por você a respeito do ano eleitoral e as licitações. Será que, por ser ano eleitoral, isso vai ter algum impacto negativo na carreira do analista master que quer se tornar um tubarão e faturar acima de R$ 10.000 por mês? Quais são os impactos que as eleições causam no ano, né? O ano eleitoral causam nas licitações. Então, hoje eu vou resolver aqui todas essas dúvidas. Quero dar boa noite para você, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E já vou solicitar agora para você que está aqui participando desse aulão ao vivo. Hoje eu estou aqui sem o meu monitor de apoio, o meu outro computador de apoio que eu mandei arrumar, então eu não estou vendo as mensagens de vocês. Porém, eu já conversei com a minha equipe já está de prontidão, então qualquer dúvida que for surgindo durante a live, você pode escrevendo aqui no chat e a minha equipe vai respondendo hoje, tá? Exclusivamente hoje, eu não vou interagir aqui, mas a minha equipe já está de olho e já vai responder as dúvidas colocadas aqui no nosso chat ao vivo. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos falar um pouquinho aqui do ano eleitoral, então eu vou compartilhar aqui a minha tela de hoje, tá? Vamos falar um pouquinho aqui do ano eleitoral e os impactos aí das licitações nesse ano, tá? E eu gosto aqui, ó, sempre de iniciar a nossa aula, quando a gente fala de ano eleitoral e as licitações, existem muitas informações equivocadas na internet. Sim, fake news, informações distorcidas. Então, o primeiro ponto é que você tem que tomar cuidado com a internet. A internet, ela traz muita informação, mas ao mesmo tempo também tem muitas informações distorcidas e de pessoas que simplesmente batem ali o olho na lei e já tiram conclusões muitas vezes precipitadas e equivocadas. Então, a gente tem que tomar cuidado para não deixar um fake news, não deixar uma informação errônea atrapalhar as suas chances de ser um analista master, de se tornar um tubarão, de faturar acima de R$ 10.000 por mês e ter uma carreira reconhecida no momento mais fértil que nós estamos passando hoje e que você possa trabalhar da sua casa e ter todos os seus frutos aí como analista de licitação, tá? Por isso que eu vou começar aqui, ó, com um ponto polêmico, tá? Ano eleitoral, as licitações. E o primeiro aspecto que eu trago aqui é o seguinte: será que você pode, tá? Se hoje você simplesmente para de respirar, você vai conseguir se manter vivo por uma semana? Você consegue hoje parar de respirar, prender a respiração e sem respirar, você acha que você vai se manter vivo nos próximos 7 dias? É lógico que não, é óbvio que não. E a mesma coisa acontece em relação ao ano eleitoral e às licitações. Por quê? Porque um dos grandes mitos e informações distorcidas é dizer que no ano eleitoral o governo ele vai parar de fazer licitações. Dizer que no ano eleitoral as licitações vão diminuir ou que o governo vai parar, vai suspender, é a mesma coisa que afirmar que você pode parar de respirar e continuar vivo. Não é verdade. É uma informação completamente distorcida. Então, o primeiro ponto que eu trago aqui para vocês é que todos os serviços, você olha aí na sua cidade, né? Na sua cidade tem a prefeitura, tem a Câmara, tem a Polícia Militar, tem hospitais, tem creches. E não é o fato de ser um ano eleitoral que a creche vai fechar, que o hospital vai parar de atender, que a polícia vai parar de prestar serviço, de sair na rua, de auxiliar o cidadão. Não, tudo continua normalmente. A polícia tem que trabalhar e o policial lá no batalhão, as compras continuam normalmente, no hospital, na creche, na prefeitura, na Câmara, ministérios, secretarias, não importa, todos os órgãos e entidades do Brasil, eles continuam normalmente fazendo as suas licitações, efetuando as suas compras públicas, as suas contratações, tá? Normalmente. Então, não vai mudar. Esse é um grande mito, é uma grande fake news. Eu vou trazer aqui no aulão de hoje, claro, alguns impactos. As eleições, na questão da licitação, tem alguns impactos em relação ao servidor público, ao agente público. O agente público ele tem algumas condutas que a gente fala que tem algumas particularidades, algumas vedações para o agente público, tá? Então toma muito cuidado, porque informações mal interpretadas só farão você atrasar a sua carreira e perder o dinheiro que você ainda não tem. Nós já passamos anteriormente por ano de eleição, a gente já passou por
um ano onde teve aí a questão que aconteceu em 2020, que eu não preciso nem falar para você o que aconteceu, e isso não diminuiu o número de licitações e nem os valores injetados pelo governo nas compras de produtos, de serviços, de obras, de locações, muito pelo contrário. Quem realmente soube se posicionar como analista master de licitação, passou por ano de eleição, passou por a pandemia, tudo que aconteceu, isso não afetou negativamente a carreira do analista master de licitação. Quem soube se posicionar como analista master de licitação, existem vários estudos feitos por portais, né, que realizam as compras públicas, inclusive portais privados, e que não houve nenhum tipo de restrição, nenhum tipo de diminuição dos valores gastos pelo governo em compras, contratações, em licitações, em dispensas eletrônicas, em cotações eletrônicas, por ser um ano eleitoral, por ser um ano que teve pandemia, nada, isso não influenciou. O governo ele continuou efetuando suas contratações todo santo dia. Então, quem realmente é analista master de licitação sabe que isso aqui não impacta em nada a sua carreira como analista master de licitação. O que vai impactar negativamente a sua carreira é você acreditar em fake news, é você ler, de repente, informações distorcidas, informações mal interpretadas e simplesmente não se posicionar, deixar de trabalhar por uma mentira, né? Porque eu posso falar que é uma mentira, é uma grande fake news isso daqui. Não tem como as eleições implicarem negativamente na carreira de um analista master de licitações, tá? E aí, ó, eu até trouxe aqui alguns mitos que são levantados, né, pelas pessoas que não têm muito conhecimento em licitações. Por quê? Máquina administrativa não sobrevive sem licitação. O que é a máquina administrativa? É o Brasil inteiro. Toda a estrutura dos órgãos e entidades públicos do Brasil. O Ministério não pode deixar de comprar, as secretarias não podem deixar de comprar, os hospitais não podem, os batalhões não podem, as creches não podem, as prefeituras, as câmaras, o poder executivo, legislativo, judiciário, todos os órgãos e entidades de toda a estrutura do Brasil. Se, por conta de eleição, esses órgãos deixassem de licitar ou parassem de licitar, o Brasil ele ia entrar em colapso. Você imagina a gente sair na rua e não ter hospital, não ter polícia, não ter os serviços públicos sendo prestados. Você imagina o prédio administrativo aqui da Câmara, por exemplo, que precisa do serviço de limpeza, só porque é eleição, será que o serviço de limpeza vai acabar? Eles vão parar o contrato de limpeza e vão ficar trabalhando num lugar sujo, imundo, com o banheiro enchendo de lixo lá e não tem ninguém para tirar? Não, não pode parar. E desde a estrutura interna dentro do órgão, né, o servidor público que está dentro do órgão, continua normalmente a aquisição de materiais de consumo, de expediente, café, água mineral, e fora também para atender a sociedade, as medicações que as UPAs vão disponibilizar, as medicações que o governo dá para a sociedade, merenda escolar, tudo continua normalmente, desde compras de produtos a contratações de serviços e execução das obras, tá? Então, cuidado com fake news, com notícias mentirosas, tais como: no ano de eleição, as licitações vão parar. Isso aqui não existe. Isso daqui é uma mentira, pessoal. Não existe isso daqui no ano da eleição, as licitações vão parar. Ah, no ano da eleição, os pregões vão ser suspensos. Isso aqui também não existe. De segunda a sexta-feira, vai ter licitação normalmente. Não tem essa que eu vou suspender o pregão porque é o ano de eleição, porque no mês de eleição não vai ter pregão. Vai ter. Em outubro vai ter licitações normalmente, todos os meses. Ah, o governo vai comprar menos por ser período eleitoral. Isso aqui não existe. Você pode ficar sem beber água porque é período eleitoral? Você pode ficar sem se alimentar porque é período eleitoral? O órgão público também não. As licitações são o alimento, é o alimento do órgão público. Ele não pode parar de respirar. É o ar que respira. A licitação, o mesmo ar que você respira para sobreviver, a licitação é o ar que o órgão público respira. Ele não pode parar de fazer licitação porque é ano eleitoral, período eleitoral. Isso não existe, tá? Ah, no ano eleitoral o governo não tem dinheiro. Isso aqui não existe. Quem fala isso para você? Ah, eu fui na prefeitura e a prefeitura falou que é ano eleitoral e a prefeitura está sem dinheiro. Se algum servidor público falou isso para você, tá? Isso daqui é uma desculpa do servidor por falta de conhecimento. Ele não sabe o que ele está falando. Alguém falou isso para ele, ele está repetindo isso para você. Isso aqui não existe. Isso aqui é falta de conhecimento técnico, é falta de capacitação na área. Então, cuidado com essas notícias distorcidas, mal interpretadas, porque a minha preocupação é que você não pode deixar notícias
mal interpretadas, atrapalharem a sua carreira como analista master de licitação e, por algum motivo, criarem um obstáculo para você alcançar êxito nessa carreira, tá? Então, como que vai funcionar aqui? Ó, o ano de eleição, tá, pessoal? Lembrando que eu não estou tendo acesso hoje, especificamente hoje, não estou tendo acesso aqui ao chat de mensagens, mas você pode escrever a mensagem aqui no chat, que a minha equipe vai atender aqui pelo chat hoje, tá? Pode escrever sua pergunta aqui no chat, minha equipe vai fazer o atendimento aqui pelo chat para atender vocês aqui por enquanto, tá? Então, a eleição sendo no dia 2 de outubro, no domingo, tá? Gente, na sexta-feira pode ter licitação normalmente, e na segunda-feira também. É claro que pode ser que os órgãos ali, por uma questão de bom senso, de repente, não vou ter licitação logo na segunda, tudo bem, mas vai ter na terça, vai ter na quarta, vai ter na quinta, vai ter na sexta. Então, isso não vai interromper de forma nenhuma as licitações. Pode ter licitação na sexta, pode ter licitação na segunda. Se não tiver na segunda-feira, por uma questão ali de bom senso, ali de repente do órgão, vamos deixar para terça-feira, tudo bem, porque o órgão que escolhe o dia que o pregão vai ser realizado, realiza na terça-feira, não tem problema. Não existe essa que o pregão vai ficar suspenso, que não vai ter licitação, que as licitações vão ficar em suspenso, isso não existe, tá? Agora sim, existem alguns impactos em relação ao servidor público. Então, agora eu vou falar um pouquinho aqui para vocês da Lei 9.504 de 97, que é uma lei que traz ali impactos nas eleições, tá? E são muitos impactos mais objetivando que o servidor público não tenha uma conduta errada, não queira se autopromover no ano da eleição, em cima de dinheiro público. Então, nada mais é do que a Lei 9.504 de 97, no seu artigo 73 e seguintes, regras de pura ética, de pura moralidade, de pura transparência, para evitar que também os agentes públicos se aproveitem ali do período eleitoral para se autopromover, tá? Então, quais são os impactos? E você vai ver que esses impactos que existem nas licitações por conta do ano eleitoral jamais vão impactar negativamente a sua carreira como analista master de licitação. Para você que é analista master de licitação, não vai mudar nada. Agora, claro, o agente público ele vai ter esses cuidados para que ele continue numa conduta ética, numa conduta moral, mesmo em ano de eleição, seguindo a Lei 9.504. Então, vamos dar uma olhadinha aqui em alguns pontos principais. Primeiro impacto que tem aqui em ano de eleição para as licitações. O primeiro são os serviços de publicidade institucional, ou seja, o agente público, quando ele faz a contratação de serviços de publicidade, que também passa por licitação, ele tem que levar em consideração o que foi gasto nos 3 anos anteriores. E isso é só para que esse quantitativo que foi gasto com serviço de publicidade não tenha, claro, não extrapole absurdamente no ano de eleição, para que, de repente, ele possa se autopromover. Então, é só para não ter abuso nos valores contratados para esses serviços de publicidade. Tá? Isso aqui não vai afetar de forma nenhuma a sua carreira, e nem mesmo quem trabalha com serviços de publicidade também não vai afetar, porque não vai, não, agora vamos cortar os contratos de publicidade. Não é isso. É só uma regra em relação ao quantitativo, ao valor que vai ser gasto, que tem que levar em consideração que foi gasto também nos 3 anos anteriores, para ter ali um quantitativo razoável frente ao que já vinha sendo gasto pelo órgão público, tá? Segundo impacto, shows artísticos. Olha lá, o segundo impacto, que é a parte dos shows artísticos. Então, existe uma previsão no artigo 75 da Lei 9.504 de 97, de que, no caso de o órgão público, por exemplo, ele não pode, nos 3 meses que antecede a eleição, então conta do dia da eleição, 3 meses antes, nesse período, ele não pode contratar shows artísticos com recursos públicos, promovendo a inauguração de locais públicos. Eu vou dar um exemplo aqui. Então, aqui na minha prefeitura, vamos supor que a gente está fazendo um hospital, e o hospital vai ser inaugurado, né? Vamos supor que o governo, né, como a gente está falando das eleições, em tese, dessa vez não vai pegar o município, mas estamos lá no estado, ou a própria União está fazendo um hospital e vai fazer a inauguração daquele hospital. Pode fazer a inauguração do hospital? Claro, pode, não tem problema nenhum. O que não pode por exemplo, o governador vai fazer vai fazer a inauguração do hospital, e aí ele vai lá e contrata um show lá do Zezé de Camargo, da Anitta, né? Contrata ali um show lá, e ali aparece lá no show, olha, contratei um show para vocês. Então é para ele não se autopromover em cima disso. Então pode inaugurar?
vou ter que inaugurar aqui o hospital, tudo bem, o hospital vai ser inaugurado, vai ser utilizado ali pela sociedade normalmente, mas o que eu não posso é fazer a contratação com recurso público de um show para a inauguração desse hospital, dessa creche, dessa estrutura aí administrativa que foi montada, tá? Então, veja só que esse ponto aqui também não impacta negativamente de forma nenhuma a sua carreira como analista master de licitação. Terceiro ponto, isso não está nem na lei, né? Não é nem da lei 9.504, é da lei de responsabilidade fiscal, novamente. Aqui é uma situação também de moralidade, também de transparência, também de ética, onde a lei de responsabilidade fiscal, lá no artigo 42, ele traz a previsão de que é vedado ao titular do poder ou do órgão, nos últimos 2 quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele. O que ele quer dizer com isso? Gente, presta atenção. E aí que vem a interpretação errada. A pessoa bate o olho aqui e acha, então não vai poder fazer licitação. Onde está escrito que não pode fazer licitação? Não. O que ele está dizendo é o seguinte, você vai fazer licitação normalmente, vai fazer os seus contratos normalmente. Porém, os contratos e os empenhos que eu vou fazer nesse exercício, eu tenho que cumprir, eu tenho que ter a minha reserva orçamentária nesse exercício. Então, eu vou fazer um contrato aqui em 2022, eu tenho que ter verba para fazer o empenho respectivo com o meu orçamento de 2022. Eu não vou ficar fazendo contrato administrativo aqui e jogando para o ano que vem, para o próximo gestor, não. Então, é uma questão de ética, de moralidade, de transparência, para eu não fazer um monte de dívida e jogar para o ano que vem. Então, as dívidas que são feitas, os empenhos que são feitos, os contratos que são feitos, nada mais é do que eu ter o meu valor no meu orçamento para esse exercício de 2022. Eu tenho que ter o orçamento de 2022 para os contratos, para os empenhos que vão ser feitos aqui em 2022, tá? E aqui, claro, tem algumas exceções de contratos que vão virar o exercício, que vão acabar indo para 2023, não tem jeito. Vamos ver a primeira exceção? Obras previstas no PPA. Quem não sabe o que é PPA é o Plano Plurianual. Quando a gente fala de uma obra, a gente sabe que uma obra dificilmente ela vai começar e terminar no mesmo ano, a não ser que for uma coisa rápida, mas se forem obras que vou começar do zero agora a construção de um hospital, isso leva tempo. Vou fazer a construção de uma rodovia, isso leva tempo. Então, essas obras, elas têm um chamado cronograma físico-financeiro, que são as etapas que aquela obra vai ter ao longo de todas as execuções. Uma obra, ela tem várias etapas. Então, uma obra que pode durar, por exemplo, 2 anos, 3 anos, ela tem as etapas. Então, cada etapa é concluída, aquela etapa é paga, é medida, é oferida, o contratado recebe, aí vai para a próxima etapa. Terminou a segunda etapa, vai para a terceira etapa. E isso vai virar o exercício, não tem jeito. E quando vai virar o exercício, ele já tem que estar previsto no PPA, tá? E aí vai funcionar normalmente. Cada empenho, ele vai condizer com aquele exercício onde foi efetuada aquela parcela. Então, a parte de 2022 vai ser paga, vai ser empenhada de 2022. O que for feito em 2023 vai ser pago em 2023, vai ser empenhado em 2023. Cada parcela no seu respectivo exercício financeiro, tá? Uma outra exceção são os serviços continuados, serviços contínuos, aqueles que têm dedicação exclusiva de mão de obra. Eu vou dar um exemplo para você. Serviço de limpeza predial. Eu contrato o serviço de limpeza aqui do prédio administrativo. Isso eu estou aqui com a prefeitura, estou aqui na Câmara, estou aqui no Ministério, tá? No Ministério aqui, sei lá, no Ministério da Cultura, no Ministério da Economia. E esse ministério precisa ser limpo. Você imagina que os servidores vão lá todos os dias, trabalham, utilizam o banheiro. Então, tem que ter uma empresa, a gente faz uma licitação, contrata uma empresa que faz a limpeza do prédio administrativo, né? Ela limpa tudo, recolhe o lixo lá do sanitário, limpa o sanitário. Então, esses serviços eu não posso parar, não é porque virou o ano que agora vão ficar sem serviço, deixa o banheiro aí sujo, enchendo o lixo até cair no chão. Não. Então, esses serviços, eles já têm previsão para virar o exercício, né? Então, a gente faz ali, por exemplo, por 12 meses. Esse contrato ele pode ser prorrogado por mais 12, até chegar a 60 meses. Então, ele vai continuar virando exercício e o pagamento vai ser feito de acordo com o respectivo cronograma financeiro daquele órgão. Então, os empenhos desse ano, realizados nesse ano, são pagos esse ano. Para o ano que vem, vai seguir o orçamento do ano que vem, e assim é feito normalmente, tá? Uma outra dúvida que surgiu aqui é que se poderia continuar fazendo licitações por SRP, e pode normalmente, tá, gente? Para quem não conhece, o sistema de registro de preços, ele é uma licitação um pouquinho diferente,
Porque depois que a gente termina a licitação, ao invés de assinar um contrato, a gente assina uma ata de registro de preços e essa ata tem validade, por exemplo, de 12 meses. Então, se eu faço um registro de preços hoje, por exemplo, em agosto, tá? Ele vai ter validade até agosto do ano que vem. Isso não tem problema nenhum. Por quê? Porque para fazer a ata, eu não emiti empenho ainda. Fiz a ata de registro de preço está lá, e aí eu vou começar a emitir o empenho na medida que eu vou necessitar daquele objeto, daquele serviço, daquele produto. E aí ele vai rodar o exercício normalmente. Os empenhos que eu emiti aqui em 2022 serão respectivos ao orçamento de 2022. Virou o ano, os empenhos serão respectivos ao orçamento de 2023, tá? Então não tem problema nenhum, porque de uma ata pode gerar quantos empenhos ou contratos forem necessários, e a gente sempre vincula essa questão dos valores empenhados no exercício. Eu tenho que ter verba para quitar nesse exercício, não vou jogar para a próxima gestão, tá? Esse é um outro cuidado, e isso daqui é totalmente benéfico para você. Então, não vai implicar negativamente em nada na carreira do analista master de licitação. Muito pelo contrário, é até uma segurança aqui que a gente tem a mais ainda, né? Maior, a gente tem segurança total de receber do governo, sabendo trabalhar com isso, mas aqui é uma segurança ainda maior. Então, não vai impactar negativamente de forma nenhuma o seu trabalho como analista master de licitação, tá? O quarto ponto também, que é muito mal interpretado, é a respeito da transferência de verbas voluntárias. Para quem não sabe, a gente tem dois tipos de transferências de verbas, né? A gente tem tanto aquelas obrigatórias, que a União ela é obrigada, por exemplo, a repassar uma verba para o município, para o Estado recebe aquilo lá, o município recebe aquilo lá e faz a sua contratação normal, seguindo a sua própria legislação. Mas quando é uma verba voluntariamente, o que é isso, Flávia? Verba voluntariamente repassada. A União ela faz um contrato de repasse, ela faz um acordo, faz um convênio com o Estado, faz um convênio com o município e ela repassa voluntariamente algumas verbas. Então, a gente sabe que no caso de repasse de verbas, né, o município que recebe essa verba da União, ele tem que usar a legislação da União, ele tem que se vincular aos termos do convênio de repasse, porque muitos municípios não sobreviveriam sem essa ajuda, sem esse dinheiro que é disponibilizado por outras esferas, né? Tem município muito pequeno que precisa realmente dessa ajuda. E aí, ao bater o olho na lei, muita gente acha que é ano eleitoral, então não vai poder mais fazer, não existe. O repasse de verbas está encerrado, não posso repassar verba. Isso também é uma interpretação equivocada, né? O que a legislação traz é que 3 meses antes, né? Então, quando a gente está falando das eleições no dia 2 de outubro, 3 meses antes, a partir de 2 de julho, eu não posso, a partir de 2 de julho, fazer novos contratos de repasse. Porém, os contratos de repasse, os convênios de repasse, os acordos que já foram feitos antes de 2 de julho, eles vão continuar sobrevivendo normalmente. O que acontece é que muitas vezes a União ou o Estado, quando vai repassar, por exemplo, a verba para o município, ele vai passar, de repente, não tudo de uma vez, mas ele vai passar ali em cortes, vai passar ali, e nada impede o recebimento dessas verbas durante esse período, tá? Desde que o convênio, o acordo tenha sido firmado antes do dia 2 de julho, 3 meses antes do pleito, tá? E claro, tudo tem tem exceções também, mas o que eu quero dizer com isso é que aqui são vários motivos para você entender que a questão das eleições, tá? A questão das eleições, elas não impactam de forma alguma negativamente, a sua carreira como analista master de licitação, e não traz impacto também negativo para quem pretende se tornar analista master de licitação. Então, muito cuidado, porque em ano de eleição a gente tem muito fake news, a gente tem muitas notícias mal interpretadas, e aqui eu trago o conteúdo mais transparente possível para você entender o que pode impactar e o que não pode impactar. Inclusive, essas vedações, como você pode ver, elas são muito mais conectadas ao gestor público, a condutas dos agentes públicos, onde a gente tem uma limitação para evitar autopromoção, para evitar que o agente público se utilize das licitações para se autopromover. Então, isso é tudo para alinhar ainda mais ali a conduta dos servidores públicos e trazer mais transparência, trazer uma noção de justiça, de moralidade também dentro do ano eleitoral. Tá bom, pessoal? Bom, a live de hoje foi um pouquinho mais curta. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Eu quero deixar um grande beijo, um grande abraço para você. E a liberação aqui, né? Tava quase esquecendo a liberação aqui da senha do PDF. A senha do PDF, tá? Do PDF de hoje é
tubarão comprometido. Vou até escrever aqui, ó, para você a senha do PDF de hoje. Vamos lá. Aqui, ó. Tubarão. Opa, não tá habilitado, gente. Bom, não faz mal. Tubarão comprometido. Tubarão comprometido é a senha de hoje. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, se inscrever aqui também no canal, ativar as notificações no sininho e a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço, um grande beijo da professora Flávia Viana para você.